Tem gente que usa regra para evitar a compaixão. E tem pessoas que ainda chamam isso de espiritualidade. Você vai ver no vídeo de hoje por que fazer o bem incomoda sistemas, e você vai ver como que Jesus desmascara uma religião que virou uma fiscalização. E o mais impressionante do vídeo de hoje, depois de uma cura, eles decidem matar Jesus. Imagine só essa cena. Os discípulos com fome, e eles passam por uma plantação e arrancam algumas espigas para matar a fome. Coisa simples, coisa da vida real da época. Só que tem um detalhe. É sábado. Aí vão aparecer, entre aspas, os fiscais da espiritualidade, que são os fariseus. E eles vão acusar os discípulos de Jesus, falando, nossa, isso que vocês estão fazendo é proibido. E Jesus não entra em pânico. Jesus conta histórias, cita a própria Bíblia e ele vira o jogo, dizendo que o sábado não foi feito para esmagar as pessoas, e sim para sustentar a vida. E como se não bastasse, Jesus ainda vai entrar na sinagoga, vai ver um homem com a mão atrofiada e vai curar. E os fariseus, eles amam uma cilada, como você vai ver a partir de agora. Eles vão perguntar para Jesus, nossa, você vai curar no sábado? E Jesus cura o homem com a mão atrofiada, e depois de fazer isso, eles decidem matar Jesus. No final, Mateus diz, tudo isso cumpre uma profecia antiga. Essa profecia era de que o Messias seria manso e não briguento, seria justo e não agressivo e levaria esperança até aos de fora. Hoje você vai entender por que a necessidade não é pecado, por que a misericórdia é o coração da lei, e no final do vídeo de hoje eu vou te dar uma atividade prática de 7 minutos para você parar de viver sacrifício sem misericórdia. No capítulo anterior, Jesus termina com um convite muito pessoal. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. No episódio de hoje, você vai ver o choque de jugos. O que isso quer dizer? O jugo de um sistema religioso pesado, fiscalizador, sem compaixão, contra o jugo de Jesus. Aqui Jesus vai mostrar na prática essa parte do jugo que a gente viu no episódio passado. O jugo de Jesus é o jugo da verdade, da misericórdia, do descanso. O episódio de hoje, ele é um teste prático do convite de Jesus. Quando a fome, a dor bate na porta, qual religião que você vive? Trazendo um contexto histórico, cultural e geográfico para você entender o que a passagem de hoje quer dizer. É crucial esse contexto para você entender o trecho de hoje. O sábado, que era o Shabat, era um sinal de identidade do povo judeu, que remetia lá a Êxodo, capítulo 20, Deuteronômio, capítulo 5. Não era só um dia de descanso, era um marcador de aliança, da aliança com Deus. Hoje, inclusive, tem religiões que, por exemplo, que não fazem nada, não sabe? Por exemplo, os adventistas, eles guardam o sábado, não fazem nada, das 6 da tarde às 6 da tarde de sexta, às 6 da tarde do sábado. Entre aspas, né? Mas eu também não vou entrar nesse mérito aqui. Com o tempo, os líderes religiosos, eles criaram cercas de regras para não chegar nem perto de se quebrar dessa lei. Muitos fariseus, que eram os líderes religiosos dessa época, eles tinham um zelo real sobre isso. Mas esse zelo, muitas vezes, virava um controle social, uma forma de julgamento moral. E a espiritualidade era esquecida, negligenciada. O povo era negligenciado. Mateus, nesse trecho, ele não nomeia, ele não fala qual cidade que é. Nós temos consciência de uma coisa, que nós estamos na Galileia, que hoje é a região norte de Israel. As sinagogas que Jesus entra eram centros, eram locais de leitura, de ensino das escrituras. Não era um templo. O templo ele ficava lá em Jerusalém, que era no sul. Hoje, Jerusalém ali é a região de Israel e Palestina. As sinagogas eram centros religiosos. Eram locais de leituras, de estudo das escrituras. Era isso, essa era a diferença. O clima daquele momento, naquela época, ele já era um clima de oposição a Jesus, porque Jesus já começou a crescer. E essa combinação dos fariseus, mais os herodianos, que eram os subordinados do rei Herodes, que eram as pessoas que trabalhavam para o rei Herodes, que era o governante daquela localidade, indicava ali uma aliança meio que improvável, que era a aliança religiosa e política, que não batia muito. E por que isso aconteceu? Normalmente essas alianças aconteciam quando algo começava a ameaçar o status quo. O que é o status quo? O que era considerado normal na época. O que acontece? Eles começaram a se incomodar. Isso remete ao quê? A frase do árvore que dá fruto leva pedrada, prego que se destaca leva martelada. Então eles começam a se unir, tendo em vista o crescimento do ministério de Jesus. E uma explicação mais profunda do trecho das espigas, no sábado, está no capítulo 12, do versículo 1 ao 2. Os discípulos, o que acontece? Eles colhem as espigas com a mão e comem. Pela lei, isso não era roubo. Pela lei judaica da época, não era roubo. O pobre podia colher das bordas, segundo a lei da época. O problema aqui não era pegar a comida. O problema ali desse trecho era o sábado, o Shabat, como eu falei ali, trazendo contexto histórico. Hoje, isso se aplica, como que isso se aplica nos dias de hoje?
Hoje isso se aplica quando alguém está em necessidade, em cansaço ou com própria fome, uma crise, e vem alguém dizer que você não pode do jeito que você tá, ou vem te ensinar como é o jeito certo de você agir, de fazer. Alguém que fala que você tá errado porque você não seguiu um certo protocolo. Jesus aqui, ele vai mostrar que Deus, ele não é um fiscal. Jesus mostra que Deus é pai e não um carrasco. Tem gente que ama a regra porque a regra ela dispensa compaixão. A regra é só você segue. E na sequência, no capítulo 12, do versículo 3 ao 4, Jesus ele cita Davi. E ele fala que a necessidade não é pecado. Jesus lembra lá em 1 Samuel, no capítulo 21, ele lembra do rei Davi com fome, quando ele comeu os pães da preposição, que eram considerados pães sagrados, que eram um tipo de pão exclusivo para os sacerdotes. O ponto de Jesus aqui é, o que Jesus quer dizer quando ele cita Davi? Jesus está dizendo o seguinte, tem momentos que a necessidade humana é maior que qualquer ritual, que qualquer regra, sem desrespeitar a Deus. É isso que Jesus está tentando falar ali. A pergunta central aqui é, a tua fé hoje, ela sustenta a vida ou ela pesa mais do que a vida? Por exemplo, uma mãe que costuma ir na igreja exausta, ela acaba dormindo e perde um compromisso religioso. Ela não é menos espiritual porque aconteceu isso. Ela é apenas uma humana. O Deus de Jesus, ele não humilha quem está no limite, quem está cansado, quem está sobrecarregado, quem está com fome. Na sequência, Jesus cita ali os sacerdotes no capítulo 12, no versículo 5 ou 6. Ele fala que o sábado, ele não é uma prisão. Ele dá um exemplo de, por exemplo, os sacerdotes ali trabalham no templo no sábado e não são culpados, porque o serviço do templo ele acaba que exige uma atividade. Então Jesus solta uma frase explosiva que deve ter deixado os fariseus ali na época maluco da cabeça. Ele fala assim, ó, aqui está quem é maior do que o templo. Ou seja, o que ele quis dizer? Que a presença de Deus estava com ele, que a presença de Deus estava em Jesus. E se o templo era o lugar de encontro, Jesus é o encontro em pessoa. Isso deixou esses caras malucos na época. Hoje, uma aplicação prática para isso, por exemplo, é quando a casa de Deus, por exemplo, uma estrutura, uma agenda, um costume, vira mais importante que as pessoas, que a humanidade, diante de você, você perdeu o coração de Deus. Logo depois, no capítulo 12, no versículo 7, Jesus ele vai falar a famosa frase que ele quer misericórdia e não sacrifício. Jesus, mais uma vez, ele cita Oséias no capítulo 6, versículo 6. Contextualizando, se você não viu os episódios anteriores, vou deixar o card da playlist aqui em algum lugar. Oséias ele foi um profeta que denunciou o povo cheio de rito, sem lealdade amorosa a Deus, que era só simbologia ritualística. E Oséias denunciou o povo que negligenciava a verdade de Deus. Aqui é a chave do capítulo de hoje. Jesus, ele não rejeita o culto. Jesus rejeita o culto sem misericórdia. A religiosidade sem a espiritualidade. Um exemplo prático para você entender. É aquela pessoa que canta na igreja, mas, por exemplo, trata a própria família com grosseria. Ou então, aquela pessoa que é correta, entre aspas, mas vive apontando o dedo, humilhando quem comete um erro. Ou então, aquela pessoa que defende, que é o famoso defensor da verdade, mas essa pessoa é aquela pessoa que não consegue ter compaixão. Jesus chama isso de religião que perdeu Deus. No capítulo 12, no versículo 8, Jesus vai falar que o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Jesus, ele se chama de Filho do Homem. Essa palavra é um título ligado a Daniel no capítulo 7. O que significa isso? O Filho do Homem é um representante humano com autoridade divina. Ele diz que ele manda no sábado, e não o sábado manda nas pessoas. Isso também deve ter sido outra coisa que gerou, assim, os fariseus devem ter ficado malucos com isso. Consideraram uma afronta tremenda, uma blasfêmia. Para eles levavam muito tudo que estava escrito ao pé da letra. Em uma tradução simples, o descanso do sábado, ele foi criado para cuidar de você e não para te impor regra. E Jesus, ele é a medida correta do que Deus quer de você, do que Deus espera de você. Então não é você deixar, por exemplo, de fazer certas coisas no sábado que vai determinar o quão próximo você está de Deus. E tem muitas pessoas que não conseguem entender isso. Eu espero que esse vídeo traga uma certa clareza referente a isso. Na sequência, no capítulo 12, no versículo 9 e 10, vem a parte que fala da mão atrofiada e da armadilha. Agora, a fome vira dor. Um homem com a mão atrofiada ali, tá ali no templo, tá ali na sinagoga, e os fariseus perguntam para Jesus, tentando armar uma arapuca para ele. Perguntam, né, se era lícito curar no sábado? Não era uma pergunta sincera, era uma armadilha para ver se Jesus ia cair em contradição, para eles poderem estar fazendo alguma acusação formal, para estar pegando Jesus. E eles não conseguem fazer nada, porque Jesus não se deixa cair em certas armadilhas. Nos dias de hoje, por exemplo, tem gente que não quer a verdade. Tem pessoas que querem só uma munição
que para pegar uma pessoa em contradição, para estar acusando alguém injustamente, a pergunta aqui não é como ajudar, mas como acusar. Esse trecho aqui remete muito sobre isso, sobre essa pergunta maliciosa. Depois no capítulo 12, no versículo 11 e 12, vem a parte do argumento da ovelha, que é uma parte muito impactante do trecho de hoje. Jesus responde com uma lógica simples que as pessoas conseguiam entender na época. Ele dá um exemplo muito banal da época. Se a tua ovelha cair num buraco no sábado, você vai deixar ela lá? Não, você vai lá resgatar ela. Então, uma pessoa vale mais do que uma ovelha. Se você faz isso por um animal, por que você não vai curar uma pessoa da tua própria espécie, da tua própria raça? E ele conclui ainda dizendo que é lícito fazer o bem no sábado. Se você usa regras, entre aspas, como desculpas para não fazer o bem, cuidado, você está usando Deus contra o próprio Deus. E lembre-se de uma coisa, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. No capítulo 12, no versículo 13, Jesus fala de cura sem espetáculo. Jesus fala para ele assim, estende a mão, e a mão dele é restaurada. Sem show, sem gritaria, sem marketing, só a vida daquele homem voltando ao normal. Um exemplo prático hoje, para você entender, é que às vezes a cura começa com um comando simples. Jesus está pedindo para você, estende. Como assim, Ivens? Não entendi. Estende a conversa que você evita, estende o pedido de perdão que você não fez, estende a disciplina, estende a coragem, estenda a mão para essas coisas. Jesus está pedindo para você estender a mão para essas coisas no dia de hoje também. Na sequência, Jesus fala que a religião sem misericórdia vira violência, no versículo 12 ao 14. Quando Jesus sai ali, os fariseus começam a conspirar para matar Jesus. Porque olha as coisas que ele falou, falando que ele era o filho do homem, falando que ele era o senhor do sábado, eles devem ter ficado malucos com isso, ficaram possessos. E isso é muito forte. Por que é muito forte? Porque o milagre de cura foi responsável por gerar, junto com o que ele falou, foi responsável por gerar um plano de morte contra ele. Daí você deve estar se perguntando, meu Deus, mas por que isso? Que extremismo? Eu vou te responder o porquê. Porque quando a tua identidade está presa ao controle, qualquer liberdade vira ameaça. E isso é muito forte. Depois disso, Jesus se retira dali e faz mais ainda, ele cura muitos outros. No versículo 12, no versículo 15 e 16, Jesus ele evita o confronto, mas não porque ele é um covarde. Ele evita porque ele tem um propósito claro, ele tem um tempo certo para cumprir o propósito. E ele continua curando. Ele pede silêncio. Jesus não quer inflamar a multidão e nem quer também ser reduzido a um simples fazedor de milagres, um curandeiro. Jesus tem uma direção e tem um propósito claro. O que você pode tirar desse trecho? Tem horas que a maturidade espiritual é não entrar numa briga, é não discutir, é ficar em silêncio, não dar palco para pessoas tóxicas e continuar fazendo bem com descrição. É isso que você tem que tirar do trecho de hoje, sim, de mais relevante que Jesus está ensinando aqui pra gente no dia de hoje. No capítulo 12, do versículo 17 a 21, Mateus cita Isaías 41, 42. Ele fala assim, que o escolhido de Deus não quebra a cana trilhada, que representa as pessoas frágeis, e nem apaga o pavio que fumega, que representa as pessoas que estão quase desistindo. Ele fala que ele traz justiça, mas com mansidão. E os gentios, que são as pessoas das outras nações, que não eram os judeus, esperam nele. Isso é a aplicação mais atual que a gente tem hoje. Que Jesus, ele é a liderança, o exemplo a ser seguido, a pessoa a ser modelada que o mundo precisa. Jesus não grita para dominar, ele não humilha o outro para provar o seu ponto, para provar que ele está certo, e ele não destrói o fraco para manter o padrão. Jesus, ele restaura. No trecho de hoje, nós podemos ter algumas interpretações diferentes. Veja bem, em uma leitura mais espiritual, teológica, que é uma visão mais tradicional, Jesus ele revela que ele é o Senhor do sábado e que a verdadeira obediência a Deus, ela se mede por misericórdia. O sábado aponta para o descanso final em Deus. E em Jesus, esse descanso se aproxima. Já uma outra leitura, que é uma leitura mais histórico-cultural, o debate é sobre a interpretação da lei e sobre a autoridade religiosa. Jesus se coloca acima de leituras rígidas e ele reivindica a autoridade profética messiânica. O texto de hoje mostra que o conflito, esse conflito de Jesus com os líderes religiosos, mostra como um movimento de renovação espiritual frequentemente colide com estruturas que dependem de controle. É por isso que hoje tem tanto debate, tanta polêmica, que para mim são percas de tempo, porque às vezes ficam se pegando em situações que não têm relevância, que são só dados ou discussões que não levam a lugar nenhum, discussões metafísicas. Na verdade, o que se deve extrair de fato da Bíblia é a intencionalidade de Jesus, é como Jesus pensava, como ele agia, onde ele nasceu, o que ele fez. Eu vejo muita discussão sobre isso, nada tem tanta relevância. O que tem relevância é como ele agia, como ele pensava, pra gente modelar ele. Uma leitura mais simbólica, as espigas elas representam o básico da vida, que é a necessidade. O sábado representa o sistema que deveria nos dar um descanso e proteção, e na época dava opressão
por exemplo, uma igreja que oprime muito as pessoas, que seria um lugar de descanso, de comunhão, vira opressão. Essa é a simbologia do sábado. A mão ressequida, a mão atrofiada, para quem não acredita que Jesus fez essa cura, esse trecho, essa mão atrofiada, ela pode representar uma capacidade humana paralisada, por exemplo, a área do trabalho, relacionamento, um serviço, a criatividade. Jesus, ele restaura isso. É como se ele dissesse, olha, a tua vida, ela não foi feita para ser seca por dentro, para ficar paralisada, o trabalho, o serviço, o relacionamento. A tua vida não foi feita para ficar dentro de regras que te prendem. Ela foi feita para servir em amor. Se você é aquela pessoa cética, assim, ó, que não acredita em nada de milagre de Jesus, o texto ainda pode ser lido de outra forma. O texto, ele pode ser lido como uma crítica a culturas moralistas, onde as regras importam mais do que as pessoas. Por exemplo, nos dias de hoje, as situações burocráticas que travam nossa vida, que às vezes a gente sabe que é uma coisa tão simples, tão fácil de resolver, e a burocracia afoga, impede, trava os processos. Jesus aqui, ele age como um educador que restaura a dignidade humana. A cura aqui, ela pode ser entendida por alguns como uma narrativa de restauração, de encorajamento radical, um rompimento da vergonha e a reintegração de alguém no âmbito social. Hoje, Jesus está dizendo o seguinte: eu não vim para te esmagar com regras, eu vim para te devolver o descanso, a dignidade. E as mãos restauradas, as mãos atrofiadas, eu vim restaurar para que você possa viver o bem. E para resumir, o que a gente viu hoje? Nós vimos que os discípulos colhem espigas no sábado, que representa a necessidade humana e não um crime espiritual. Nós vimos hoje que a misericórdia é o coração da lei de Deus. Jesus mostrou hoje que ele é o Senhor do sábado. E o que significa isso? Que Jesus define o que Deus quer. A cura no sábado ensinou para nós hoje que fazer o bem nunca tem horário, nem dia. Não tem hora e não tem dia para você fazer o bem. Nós vimos que a religião sem a compaixão, ela pode virar uma violência e controle. Isso é prova de quê? Jesus, mesmo curando, eles tramaram para matar ele. Isaías, no capítulo 42, descreve o Messias manso com os fracos e firme com a injustiça. E para fechar, nós vimos que em Jesus, até quem está quase apagando encontra esperança. Para fechar com chave de ouro, vamos para nossa atividade prática do dia de hoje. Então já se inscreve no canal se você gostou do episódio de hoje e vamos para a atividade prática que vai ser transformadora. Hoje você vai se perguntar aonde que você tem sido rígido demais com você, com quem você tem sido rígido demais. Escolha uma pessoa, pode ser você mesmo, pode ser alguém próximo de você, e escreva qual é a mão atrofiada aqui. Ou seja, o que tá travado, o que tá machucado hoje na tua vida. E faça uma ação pequena de misericórdia hoje. Mande uma mensagem, peça uma desculpa, faça uma pausa, ajude alguém de forma real. Ajude alguém. Faça isso no dia de hoje. Por exemplo, se você está sendo rígido com você fica se culpando ou algo do tipo. Por exemplo, eu me culpo por não render sempre. Essa é uma rigidez com você. Um exemplo de ser rígido com alguém, por exemplo, você cobra seu companheiro, seu filho, como se essa pessoa nunca pudesse falhar. A mão ressequida é a trava, por exemplo. O que é isso? A conversa sincera que está travada, onde você virou apenas um fiscal. E faça uma ação de misericórdia dentro desse contexto. Por exemplo, mande uma mensagem ou converse com a pessoa, fale, olha, eu tenho pesado a mão com você, me perdoe, quero te entender melhor, vamos conversar um pouquinho. Ou quando a situação é com você, defina para você no dia de hoje, por exemplo, vou tirar 30 minutos hoje para não fazer nada, para descansar, para fazer um negócio que eu queira, para relaxar. Isso também é espiritualidade. E no próximo episódio, nós vamos ver que a tensão vai só aumentar, porque agora Jesus começou a bater de frente com o legalismo, com o sistema religioso, com os líderes religiosos. E no próximo episódio, nós vamos ver que Jesus vai realizar um milagre que vai gerar uma acusação pesada sobre a fonte do poder dele. E isso é um dos debates mais sérios dentro do evangelho. O que é endurecer o coração contra o espírito? No próximo episódio a gente vai ver. Então, prepare-se para o próximo episódio, que ele vai mexer com medo, com culpa e com discernimento espiritual. Até o próximo episódio.